Ok, olá, seja mais uma vez aqui bem-vindo no nosso curso. Estamos aqui estudando o módulo Os Evangelhos e essa aqui é a nossa aula 9 do nosso curso. Fazemos parte aí da Igreja Evangélica dos Irmãos e esse aqui é o nosso ITG, Instituto Teológico Graça. Então, quero mais uma vez dizer que todos são bem-vindos aqui na nossa aula. Bem, hoje, na nossa aula 9, como eu falei, nós vamos fazer um breve resumo do Evangelho de Marcos, tá? Então, aqui no nosso curso, nós já, na última aula, na aula 8, nós fizemos um resumo do Evangelho de Mateus. Então, já fizemos um breve panorama dos 4 evangelhos, já vimos a questão do estilo de cada um, a escrita, sobre o seu escritor, já falamos sobre data, sobre o propósito de cada um, e agora estamos falando, fazendo um breve resumo dos evangelhos, tá? Então, como eu lhe falei, esse é um material extra, tá? Que nós colocamos, não faz parte da sua apostila aí do curso, mas esse material está disponível logo abaixo do vídeo dessa aula aqui no nosso aplicativo do curso, tá? Então basta você acessar e aí você clica no link abaixo e você pode baixar esse mesmo material aqui que nós vamos usar, ok? Então, resumo do Evangelho de Marcos, tá? Então, nós já sabemos que esse Marcos aqui é o João Marcos, aquele jovem, né, que viajou com Paulo aí na primeira viagem missionária. Ele era primo ou sobrinho de Barnabé, e ele, então, escreve seu Evangelho aos romanos, tá? O estilo é um estilo romano, porque o objetivo dele é apresentar Jesus para os romanos. Marcos não era apóstolo, tá? Ele era um judeu, mas ele não era apóstolo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Marcos, ele está em Roma quando escreve o seu evangelho, na presença de Pedro, e é de Pedro que ele vai, então, pegar as informações, tá, para compor o seu evangelho. Claro que Marcos, ele, na época dos eventos de Jesus, ele era ainda um jovem, né? Provavelmente teve em alguns episódios da vida de Jesus, como nós vimos, talvez aquele jovem na noite que Jesus foi preso, lá no Getsêmani, aquele jovem que apareceu lá e correu nu pela noite, provavelmente seria Marcos, tá? Esse episódio são 2 versículos e ele é narrado apenas no Evangelho de Marcos. Enfim, mas já falamos sobre isso, tá? Então, vamos fazer um resumo do Evangelho de Marcos. Como você sabe também, o Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Depois Mateus, Lucas e João, aí na sua Bíblia, tá ok? Então, o Evangelho segundo Marcos tem um caráter que difere de certos aspectos de todos outros evangelhos, tá? Cada evangelho, como vimos, tem seu próprio caráter. Cada um está ocupado com a pessoa do Senhor de um ponto de vista diferente. Então, como nós falamos, cada evangelista tem um ponto de vista diferente, porque escreve para um público diferente, e aí o seu evangelho vai compor os fatos, os relatos da vida de Jesus para aquele público, tá? Então, como diz aqui, como uma pessoa divina, o Filho de Deus, como filho do homem, como filho de Davi, o Messias apresentado aos judeus, Emanuel, mas Marcos está ocupado com nenhum desses títulos, tá? Então,
como vimos, né, que tanto Lucas, tanto Mateus, principalmente Mateus e João, apresentam esses títulos aqui, né, Filho de Deus, Pessoa Divina, Filho do Homem, Filho de Davi, Messias, Emmanuel, mas o Evangelho de Marcos, como está escrevendo aos judeus, os judeus não se interessavam por essas coisas, tá? E aí, então, não aparece, esses títulos, né, não aparecem, né? Na verdade, é o servo que encontramos aqui, e, em particular, o seu serviço como portador da palavra a serviço ativo do Evangelho. Então, como vimos também, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. Então, veja bem que Marcos está escrevendo para os romanos. E quem eram os romanos na época de Jesus? Os romanos eram os dominadores do mundo. Os dominadores do mundo. Então, o romano se achava aquele que dominava o mundo, né? O povo do poder, realmente, né? Então, Marcos, ele apresenta Jesus como um poder também, isso que ele vai falar muito, milagres poderosos de Jesus, mas também apresenta Jesus como um servo. Então, veja o impacto disso na vida de um romano, quando lia sobre esse Jesus que era tão poderoso, mas que servia as pessoas, né? E deu até a sua vida pelas pessoas. A glória da sua divina pessoa manifesta-se, é verdade, de maneira extraordinária através do seu serviço, e por assim dizer, apesar de si mesmo, de modo que ele evita as suas consequências. Mas ainda, serviço é o assunto do livro. Então, veja que o Evangelho, ele é permeado realmente por situações de Jesus servindo as pessoas, né? Ajudando as pessoas, mesmo com todo o poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, poder sobre a morte, poder sobre tanta coisa, mas ele serve, né? Então, é o Evangelho do serviço, né? Então, uma dica aí para os pregadores, né? Quer incentivar a igreja, quer incentivar os irmãos ao serviço, né? Leia, estude o Evangelho de Marcos com essa ótica, mostrando o quanto Jesus serviu as pessoas. Sem dúvida, encontraremos o caráter do seu ensinamento se desenvolvendo, e a verdade, consequentemente, sacudindo as formas judaicas sobre as quais ele foi mantido, bem como o relato da sua morte, do qual tudo dependia para o estabelecimento da sua fé. Mas aquilo que distingue este evangelho é o caráter de serviço e de servo, que está ligado à vida de Jesus. Então, você está falando aqui, né? Claro que a gente vai ver os relatos da morte de Jesus, que é a base da nossa fé, a morte, a ressurreição, toda a paixão de Jesus, o sofrimento dele, né? Mas aquilo realmente que vai saltar é a questão do caráter de servo, realmente, de Jesus. A obra que ele veio realizar pessoalmente, como vivendo na terra. Por causa disso, a história do seu nascimento não é encontrada em Marcos. Então, veja que o Evangelho de Marcos não narra a história do seu nascimento. Na realidade, o Evangelho de Mateus narra, e Lucas é que vai mais fundo nisso, né? Abre com o anúncio do começo do Evangelho, e João Batista é o arauto e precursor daquele que trouxe essas boas novas ao homem. Então, o Evangelho de Marcos começa com a história do João Batista lá, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui nesse tempo aqui, tá? Nós vamos, você sabe que Marcos tem 16 capítulos, então a gente vai capítulo por capítulo, só fazendo um resumo realmente de cada capítulo. O intuito aqui é que você tenha uma visão de cada capítulo,
e você saiba realmente o que contém cada capítulo, tá? Dentro do Evangelho. Então, Marcos capítulo 1, o que é que nós encontramos em Marcos capítulo 1? A narrativa de Marcos não se inicia com uma data tão antiga quanto a de Mateus e Lucas, né, que falam realmente do nascimento do Salvador, a gente sabe disso, né? Ele principia no batismo de João, quer dizer, começa com o batismo de João, de onde logo passa ao ministério público de Jesus. Então, veja que Marcos, ele começa com o ministério de João lá e logo passa a falar do ministério público dele, não tem informações lá, né? De acordo com isso, nesse capítulo 1, o que a gente encontra? Primeiro, a gente encontra o trabalho de João Batista, ilustrado pela profecia a respeito dele, né? João Batista era a voz do que clamava no deserto, e pela a sua história. Depois nós temos o batismo de Jesus, a sua confirmação do céu, né, a voz de Deus, o Espírito Santo vindo sobre ele. Então, nós temos a tentação, daí nós temos a pregação dele, aí a convocação dos seus discípulos, tá? Então, vemos sobre a questão das orações, a realização de milagres, faz alguns milagres, né? A gente pode ver como milagres como a repreensão de um espírito imundo. Também temos a cura da sogra de Pedro, que sofria de uma febre. Então, aqui é a demonstração do poder dele sobre o mundo espiritual, aqui é a demonstração do poder dele sobre o mundo físico, curando a sogra de Pedro, e temos também a cura dos que vinham até ele, tá? E a cura de um leproso. Então, isso nós encontramos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Agora, no capítulo 2, o que nós temos? Capítulo 2, Cristo, ele cura a famosa história daquele paralítico, né, que é levado ali pelos seus 4 amigos, abre o telhado e tudo mais, né? Daí nós temos, então, ele convocando Mateus, ele narra, né, o chamado de Mateus. Interessante, Marcos narra esse chamado, né, do Levi, depois de Mateus. Depois, Mateus, você sabe que ele era um cobrador de impostos, e claro, então Jesus depois foi para a casa dele, né, e comia com publicanos e pecadores, teve todo aquele debate e aquela pergunta por que ele estava lá, e ele se justificou e tudo mais, né. Cristo, então, justificando os seus discípulos por não jejuarem como os fariseus faziam. Então, isso temos no capítulo 2, essa questão. Veja que eles começaram, Jesus, o fato dele ir na casa dos publicanos e pecadores, isso já foi um choque para a questão do judaísmo, tá? E depois, questão dos discípulos não jejuarem como faziam os de João, isso a gente já vê aqui nesse capítulo, né? Essa sessão sobre esse assunto. Cristo justificou os discípulos por colherem espigas também no sábado, pela questão de que eles foram acusados de estarem colhendo espigas, o que era proibido pela lei. Então, veja que, de propósito, né, ele coloca aqui nesse capítulo esses assuntos, que era o calo da religião dos judeus. Todas essas passagens estão nos capítulos 9 e 12 do Evangelho de Mateus. Só uma informação que Mateus também narra essas passagens aí no seu Evangelho, tá? Mas é interessante, o capítulo 2, ele é focado nessa questão da religião, né? De como Jesus, ele justificou, né, aos seus discípulos, né? Primeiro, essa questão
de que eles não faziam jejum, depois essa questão de que eles estavam lá colhendo espigas no sábado. Então, veja que foi realmente de propósito essa maneira que ele fez no capítulo 2. Também, o que podemos ver mais? Sem rodeios, Marcos supõe-se a proclamar a mensagem nas primeiras palavras do seu livro. Mateus escreveu principalmente aos judeus, é só algo para a gente lembrar. Você sabe, Mateus escreveu aos judeus, começa o evangelho com genealogia, porque isso era importante para os judeus, está falando de Mateus, afinal precisava provar os seus leitores que Jesus é o Cristo, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Nós falamos isso quando fizemos o resumo do evangelho de Mateus. E aí, uma vez que Lucas centra-se principalmente no mistério do Filho do Homem, dedica os primeiros capítulos do seu livro no relato do nascimento do Salvador, né? Então, nós vamos ver, quando fizermos o resumo, mas você lembra que Lucas, a ênfase de Lucas é a questão humana de Jesus. Lucas queria mostrar Jesus como Filho do Homem, né? Então, ele começa mostrando a questão do nascimento, né? Relato do nascimento. Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, por saber que seus leitores, que eram os gregos, se identificariam com um bebê perfeito nascido para se tornar um homem perfeito. Então, essa é a ênfase do Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho de João começa com uma declaração da eternidade. Por que isso? Porque sabemos que João queria mostrar Jesus como o Filho de Deus, como eterno, como divino, né? Isso porque João escreveu com o intento de provar ao mundo inteiro que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Vamos ver também isso quando olharmos o resumo do Evangelho de João. O tema do Evangelho de João é a divindade de Cristo, mas o objetivo do seu Evangelho é encorajar os seus leitores a crer no Salvador e receber a dádiva eterna. Então, esses são a ênfase dos três evangelhos: Mateus escrevendo para os judeus, Lucas escrevendo para os gregos, João escrevendo assim para o mundo todo, né? Mas cada um com sua ênfase. E o evangelho de Marcos escreveu para os romanos, como nós sabemos. E o seu tema é, claro, Jesus Cristo, mas Jesus Cristo como servo, né? Como servo. Então, Mateus escreveu para os judeus e apresentou Jesus como rei dos judeus, como Messias prometido. Lucas escreveu para os gregos, né, para os gentios, e apresentou Jesus como homem perfeito, né? João escreveu para todos e queria demonstrar que Jesus era Deus, né? E Marcos escreveu para os romanos para mostrar a questão de Jesus como servo, né? Se tivéssemos de escolher um versículo chave do Evangelho de Marcos, qual seria, né? Claro, Marcos 10:45, que fala que pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse seria o versículo-chave realmente do Evangelho de Marcos. O fato de Marcos ter escrito e pensado nos romanos ajuda a entender o seu estilo e abordagem, pelo que nós falamos na aula sobre a questão do panorama, né? Então, quando nós sabemos que Marcos estava escrevendo para os romanos, isso nos ajuda a entender muito do livro, quando lemos, quando estudamos. A ênfase do seu evangelho é suprir necessidades físicas e espirituais de gente de todo tipo, né? Por isso que ele mostra Jesus sempre ajudando em questões de doença, como a sogra de Pedro, logo lá no início, os endemoniados, né? E até a questão do mundo espiritual também. Aí, uma das expressões prediletas de Marcos é imediatamente, tá? Então, como nós falamos também, Marcos é um livro de ação, tá? Jesus está sempre em ação, sempre em movimento. Marcos é um livro
é muito dinâmico, né? Então, você falar, Marcos é o evangelho de ação, né? Seria como um filme de ação. Então, Marcos é o evangelho de ação. Então, quer ver Jesus agindo em ação, é o evangelho de Marcos. No original, ele emprega mais de 40 vezes, né? Está falando dessa palavra aqui no grego, no original, mais de 40 vezes ele coloca essa palavra. Marcos não registra vários sermões de Jesus, isso não era importante, a questão de sermões, né, para o romano que ia ler. A ênfase é sobre mais o que Jesus fez e não sobre o que Jesus disse, né? Então, Mateus, ele enfatizou muito os sermões de Jesus, porque o judeu gostava, né, de saber o que ele disse, né? Agora, no caso de Marcos, ele enfatizou mais aquilo que Jesus fez, tá? O evangelista revela Jesus como servo de Deus, enviado para ministrar um povo sofrido e para morrer pelos pecados do mundo. Marcos não relata coisa alguma a respeito do nascimento de Jesus, nem apresenta sua genealogia. Como eu falei, isso não era interessante para os romanos, pois, se tratando de um servo, isso era desnecessário. Então, neste capítulo de abertura, Marcos fala de 3 fatos importantes sobre o servo de Deus. Isso é capítulo 2. No capítulo 3, o que nós temos no capítulo 3? Temos a cura que Cristo realizou no sábado, mais uma vez falando essa questão contra a religião, de um homem que tinha essa mão mirrada, né, uma mão ressequida, e a aliança dos seus inimigos contra ele, né? Então, já logo no início do Evangelho, a gente já vê a questão dele já querendo matar Jesus, né? Então, por causa dessa cura que ele fez no sábado, então já o povo já queria matar, né? Já estão fazendo aliança para ver como iriam matar. Temos também a afluência de pessoas de todas as partes a ele para serem curadas. Então, veja, ele vai mostrar muito essa questão de pessoas indo para serem curadas e o alívio que todas elas encontraram. Então, ele faz questão de colocar que todos foram lá, Jesus curou a todos, tá? A nomeação dos 12 apóstolos, claro, para serem seus assistentes, e os pregadores do Evangelho também, ele coloca lá. Temos também no capítulo 3 a resposta dele à crítica dos escribas que atribuíam seu poder de expulsar demônios a um pacto com o príncipe dos demônios, no caso Beelzebul, né? Então, você sabe essa situação que Jesus começou a curar muitas pessoas, então eles, os fariseus, né, os escribas, então ele disse, ele está curando porque ele faz isso pelo poder de Beelzebul, né? Beelzebul era o deus das moscas, mas era em relação a Satanás, né? Então Jesus, ele dá essa resposta, né? Você lembra que ele fala, ele conta a parábola, né? Fala sobre a questão do valente, que é amarrado e tudo mais, né? Cristo, então, confessa aos seus discípulos como seus parentes mais próximos, queridos. Também temos essa questão lá no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, nós temos o quê? Temos o capítulo das parábolas, né? Então, o capítulo 4, você lembra que Mateus tem o capítulo das parábolas, das 7 parábolas do reino, né? Você lembra lá? O capítulo 13. Então, o capítulo 4 de Marcos, ele é paralelo com o capítulo 13 de Mateus, é o capítulo onde tem as parábolas, né? Então, nós vemos lá a parábola da semente, a parábola da semente dos 4 tipos de solo, né? Tem a explicação da parábola, tem a aplicação, daí temos, então, a parábola da semente que crescia gradualmente, mas de modo imperceptível. Você lembra que Jesus contou isso, né? Que o homem plantou e dormia, acordava, e a semente ia lá crescendo, né? Ele está falando do reino, né?
a parábola, então, do grão de mostarda, que ele conta lá, menor, e cresce e se torna grande, está falando do reino, como ia ser, e uma menção geral às parábolas de Cristo, versículos 30 e 34, capítulo 4. Temos, então, um milagre ocorrido quando Cristo repentinamente acalmou a tempestade no mar. Também é contado aqui essa questão, porque ele queria também dar ênfase que Jesus ele tinha poder sobre o mundo físico, né, sobre a natureza, não só sobre o mundo espiritual, não só sobre as doenças físicas, mas até sobre a própria natureza. Ele queria mostrar esse poder para os romanos que Jesus tinha. Os discípulos ficaram assustados e pensaram que iam afundar, e aí Jesus então ficou triste com o fato de que eles não estavam mais à vontade, porque quando Jesus estava com eles, os discípulos não seriam prejudicados, né? É aquela questão, né? Jesus estava ali já pensando na sua partida, né? E ele fica até triste com o fato de que eles iam ficar só e tudo, né? Mostrando esse lado humano de Jesus também aqui. Cristo viu que eles tinham pouca fé lá. Todos ficaram surpresos quando Jesus parou o vento e os mares agitados. Foi então que eles começaram a acreditar verdadeiramente que ele era mais do que um homem comum. Você lembra, né? Eles então disseram, né? Quem é esse que até os ventos lhe obedecem, né? Então parece que a partir daquele momento foi que começou a cair a ficha para eles, né? Sobre quem era aquele homem realmente, né? Bem, no capítulo 5, então, o que nós temos no capítulo 5? Temos Jesus expulsando uma legião de demônios desse homem demoninhado lá e permitindo que eles entrassem nos porcos. Você lembra dessa história, né? Lá de Gadara, né? Esse endemoniado, na realidade, eram dois endemoniados, né? Isso a gente pode ver na questão da harmonia dos evangelhos, mas eram dois endemoniados ali, naquela situação. Jesus também cura essa mulher que sofria desse fluxo de sangue, né, quando ia ressuscitar lá a filha de Jairo. Você lembra dessa história, né? Jairo, ele era esse fariseu lá e a filha morreu e Jesus estava indo para lá curar e essa mulher vem e toca, né, na orla de Jesus e é curada. Temos então esses 3 milagres anteriormente, mas aqui eles são narrados com mais detalhes, tá? Em conjunto com os seus discípulos, Jesus então alcança a região dos Gadarenos, onde eles encontram aquele homem lá possuído por demônios, né? Que ao longo dos anos ninguém conseguia controlar esse homem, e ele morava lá nos túmulos, né? E quando Jesus chegou ali naquele lugar e o homem viu Jesus, ele caiu de joelhos, né? E Jesus exigiu que ele falasse o nome. Agora, Jesus não é pastor dessas igrejas que ficam perguntando o nome, mas nesse caso aqui ele perguntou por causa dos discípulos, ele queria mostrar para os discípulos que era uma legião ali, né? De demônios, né? Ele respondeu em seu nome, que era legião, por causa de todos os demônios que estavam ali dentro dele. Jesus então ordenou que esses demônios deixassem o corpo e os espíritos malignos entraram ali naquele rebanho de porcos ali nas proximidades, né? 2.000 porcos e tudo, né? Então, se cada demônio, cada porco representava um demônio, então eram 2.000 demônios, né? Mas sem essa questão da palavra legião, né? Eram 6.000, 9.000 homens, não sei, não lembro agora. Então, os porcos correram por uma declinação íngreme e se afogaram ali embaixo. Daí o que aconteceu? As pessoas vieram, as pessoas que cuidavam ali dos porcos, né? E chegam para denunciar o incidente em Jesus, mas quando eles veem o homem que eles sabiam, um endemoniado, ali sentado, né, lúcido, limpo, vestido, né? Então eles ficam com medo daquilo, né?
e pedem para Jesus realmente ir embora dali. E por causa daquilo, a palavra de Jesus se espalhou, né? Porque ele curou aquele homem, e o que aconteceu com os porcos, né? O homem implorou para que fosse com Jesus, mas Jesus disse que era para ele se mostrar aos seus, né? Então, você sabe que pela tradição, aquele homem demoninhado, ele evangelizou as chamadas 10 cidades, ou decápolis, né? Ali, né? Então, essas coisas estão no capítulo 5 de Marcos, essas histórias, tá? No capítulo 6, que temos no capítulo 6, encontramos uma grande variedade de passagens notáveis a respeito do Senhor Jesus, que também estão registradas em Mateus. Então, algumas dessas passagens também estão lá em Mateus, mas há diversas circunstâncias que vemos aqui que não encontramos naquele evangelho, quer dizer, Mateus, né? Tem alguns detalhezinhos que Marcos conta e Mateus não conta. Então, o que é que nós temos? Temos Jesus desprezado pelos seus conterrâneos, pelos seus parentes, né? Porque era um deles, eles conheciam, ou pensavam, né, que conheciam as suas origens, né? Aquele fato, esse não é Jesus, não está aqui, é filho de José, o carpinteiro, a mãe dele não é Maria, a gente conhece esse camarada, né? E aí Jesus fala aquilo, né? O profeta não tem honra senão na sua própria casa, então desprezado pelos seus lá em Nazaré, lá na sua região, né? O poder, daí nós vemos que o poder que ele deu aos apóstolos para expelir demônios, né? Tem um relato das instruções que ele deu para os apóstolos, a estranha noção que Herodes e outros tinham a respeito de Jesus, e na mesma ocasião temos a história do martírio de João Batista, né? Então Marcos narra isso, né? A questão do Herodes. O Herodes aqui é o Herodes Antipas, né? Que ele estava, o Herodes era o rei da Palestina ali. Então, como eu falei, não confunda Herodes com o imperador romano. O imperador é outra coisa. Herodes aqui é o Herodes Antipas. Então, era a ideia de que Herodes pensava a respeito dele, né? E aí também Marcos já aproveita para falar a história dele, desse Herodes que mandou matar o João Batista, tá? Temos então, por causa disso, o afastamento de Jesus para um lugar deserto com os seus discípulos, né? Você lembra quando ele soube disso? Ficou muito triste, né? As multidões vão seguindo Jesus, então, para esse lugar deserto que Jesus foi, eles vão para receber instruções, e claro, a ocasião que ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, a primeira multiplicação. Lembra que Mateus, ele conta das 2 multiplicações, no caso de Marcos, ele fala da primeira multiplicação aqui, né? Jesus caminhando sobre a superfície do mar até os seus discípulos, e daí temos uma abundância de curas, de novo, que ele realizou ali do outro lado do lago, né, da Galileia e tudo mais. Então, capítulo 6. Capítulo 7. O que temos no capítulo 7? Temos a argumentação de Cristo contra os escribas e fariseus. Veja que volta de novo essa questão dos escribas e fariseus a respeito de comer sem lavar as mãos. Então, de novo, essa questão da religião que ele colocou no início, né? Por que os discípulos comem lá sem lavar as mãos e tudo, né? Essa questão da contaminação, uma questão religiosa, e as instruções importantes que ele deu ao povo naquela ocasião, a explicação que ele deu aos seus discípulos. Temos, então, a cura que ele realizou ali da filha da mulher cananeia, que estava endemoniada. Veja que ele curou essa mulher que não era judia, né? Era uma mulher cananeia, tinha uma filha endemoniada, Jesus curou essa mulher, aquela história das migalhas, né? Que caem e tudo mais. Jesus até falou porque que
não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, e estava falando, olha, milagre é para os judeus, né? Não é para quem não é judeu. E a mulher disse, mas a gente pega as migalhas e tudo mais, né? E aí Jesus elogiou a fé daquela mulher, né? E teve a filha curada, né? Tem também a cura de um homem que ele era surdo, e falava com dificuldades, né? Era gago esse camarada, né? Tinha a língua presa, Jesus curou. Então, nos primeiros versos, aqui do capítulo 7, né? Jesus ele derruba um conjunto de tradições comuns entre os judeus. Neste capítulo também Jesus permite que os discípulos comam sem lavar as mãos, então ele quebrou essa tradição deles, né? Quando os fariseus lhe perguntavam por que eles não estavam observando a tradição, veja que não era só a questão de higiene, não era questão de higiene lavar as mãos, era questão de religião, né, de tradição. Então ele responde que é comum que os hipócritas apenas honrem a Deus com seus lábios, mas e não com os corações, né? Porque a adoração deles é em vão, em vez apenas de praticar o ensino dos homens, em vez de tentar agradar a Deus. Então, Jesus dá aquela lição, né, para eles, que eles estavam mais interessados em cumprir uma tradição humana do que realmente agradar a Deus, né? A questão das regras religiosas. Daí, em seguida, ainda no capítulo 7, Jesus ele entra nesse acalorado debate, né, com os fariseus, e ele explica, né, que não há nada que a pessoa possa colocar em si mesmo que possa contaminá-lo, mas o que sai do homem é que pode machucá-lo. Aquela questão, não é a comida que entra em você, que você come, que vai te contaminar, mas é aquilo que sai do seu coração, né, esse que contamina o homem. Quando os discípulos pediram a explicação da parábola, que foi isso que Jesus contou, né, então ele disse, né, não é o que se come que entra no estômago, o que come entra no estômago e não vai para o coração, o que contamina a pessoa não é o alimento que se toma, mas o que sai do coração, né, então esse texto aí, né, pode ser usado contra aqueles que proíbem a comida, né, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né. Paulo tratou muito dessa situação, dessa questão na sua carta aos Colossenses, né. Então, Jesus falou aqui, não é o que você come que vai te contaminar, que vai te deixar impuro, no sentido religioso, né, mas é o que sai do seu coração. Bem, no capítulo 8, então, o que nós temos no capítulo 8? Temos o milagre de Jesus ao alimentar 4.000 com 7 pães, e tem as duas multiplicações, né? Tem a primeira multiplicação e tem a segunda multiplicação aqui, né? E a primeira ele alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixinhos, né? E aqui na segunda ele alimenta então os 4.000 com os 7 pães, né? Então, o Evangelho de Mateus narra as duas, o Evangelho de Marcos as duas também, a gente tem aqui, tá? Jesus estava com seus discípulos e uma multidão de pessoas, então, ao ver eles por 3 dias sem comer, Jesus sentiu compaixão por elas e decidiu alimentá-las. Ele pediu aos seus discípulos que trouxessem os únicos pães que eles tinham, né? Que eram 7 pães. Aí daí ele deu graças e deu discípulos para que pudessem distribuir o pão para o povo, né? Havia também um peixe pequeno que foi distribuído da mesma maneira. Esta pequena quantidade de comida foi capaz de alimentar todos. Então, a segunda multiplicação. A sua recusa em dar aos fariseus um sinal do céu, temos isso também no capítulo 8, quando eles pedem um sinal, né? Não vai ter sinal nenhum. Temos também a advertência que ele faz aos seus discípulos para se acautelarem do fermento dos fariseus e de Herodes. Está falando, eles até pegam uma esculhambação, né? Estavam pensando que Jesus estava falando de pão,
Jesus disse, eu estou falando de pão, vocês não viram as duas multiplicações que eu fiz? Não estou falando de pão, né? E aí caiu a ficha que Jesus estava se referindo à doutrina falsa dos fariseus e dos herodianos, tá? Então tinham que ter cuidado em relação a isso. Temos também no capítulo 8 o seu encontro com aquele cego de Betsaida, né? E a confissão de Pedro a ele, tá? Também temos o aviso que ele deu aos seus discípulos sobre os sofrimentos vindouros e para que se preparassem também para um sofrimento semelhante, tá? Uma mensagem mais diretamente aqui aos apóstolos, né? Nos últimos versículos do capítulo 8, Jesus então diz aos seus discípulos que o Filho do Homem sofrerá e será rejeitado por muitos antes de ser morto e ressuscitado dos mortos. Então, que ele começa a falar que ele ia ser morto, mas ia ressuscitar. E neste capítulo, então, ele chama Pedro de Satanás, né? Depois que Pedro é repreendido por suas palavras. Então, você lembra, né, que Jesus disse que ele ia morrer e Pedro disse que ele não ia morrer, e Jesus disse, isso é Satanás que está falando aí, né, que era o plano dele, tinha que morrer realmente, né. Jesus mais tarde ensina-lhes o caminho da cruz e explica que se alguém quiser a vida, eles devem segui-lo e seus ensinamentos, tá? Colocar à prova os que querem segui-lo. Capítulo 9, então nós temos transfiguração no monte, tá? Mateus fala também, coloca também, né? A transfiguração, Jesus volta ao topo da montanha, acompanhado dos 3 apóstolos, a conexão entre os judeus e Elias está mais intacta. Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem pela segunda vez. Depois ele desce da montanha, Jesus encontra João, Tiago e Pedro, que foram deixados para trás para pregar a multidão. Jesus prediz a sua morte mais uma vez, então começa a sua jornada em direção a Jerusalém, tá? Aí para os últimos dias, né? Desta vez ele passa pela Galileia para evitar mais atenção. Temos então a ocasião que ele expulsou demônios de uma criança, algo que os discípulos não conseguiam fazer, né? Aquela história do homem que trouxe o filho, os discípulos não sabiam, Jesus então deu uma esculhambação deles e depois eles perguntaram, Jesus disse, esse tipo tem que oração, né? Essa casta não sai com oração, jejum e tudo mais. Temos então a pregação que ele fez dos seus sofrimentos, da sua morte. Temos a repreensão aos seus discípulos por discutirem quem seria o maior, e João por censurar alguém que expulsava os demônios em nome de Jesus e não seguia com eles, né? Então tem essa questão, né, que Jesus ele dá uma repreensão dura neles, né? A questão da conversa deles no caminho sobre quem seria o maior. E depois o próprio João aqui, né, o discípulo amado, também pega uma esculhambação de Jesus, né, porque ele vem falar, né, que tinha esse pessoal que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e era para lá, para mandar não fazer isso, né. Jesus disse, não, deixa eles, né, nem é por mim, é contra mim, né, quem não ajunta comigo espalha, né. Jesus, então, explica o conceito de ser o primeiro e o último, essa questão lá da discussão deles. Além disso, segundo ele, ninguém se qualifica para ser considerado estrangeiro. Ele insiste que, enquanto uma pessoa é sincera e age em seu nome, eles são todos bem-vindos. Está falando dessa questão dos camaradas lá que estavam expulsando os demônios em nome dele, né? Os versículos finais deste capítulo, uma série de advertências sobre o que acontecerá às pessoas que caem nas tentações e no pecado,
tá? Temos também o sermão de Jesus aos seus discípulos sobre o perigo de ofender a alguns dos seus pequeninos, né? Essa questão seria melhor colocar uma pedra de moinho e jogar no mar e tudo mais, né? E também o perigo de tolerar em nós mesmos aquilo que é ofensa e oportunidade para pecar. Assuntos sobre os quais já lemos algumas passagens antes, capítulo 17 e 18 de Mateus. Bem, chegamos no capítulo 10. Então, o que é que temos no capítulo 10? Lembra que Jesus ele está indo para Jerusalém, tá? Então, no capítulo 10, temos então a discussão de Jesus com os fariseus de novo, né? Então, sobre essa questão de divórcio. Lá, lembra que Mateus também falou sobre isso, lá no capítulo 19 de Mateus, a questão de divórcio, né? A terna recepção que ele deu às criancinhas, que eram trazidas a ele, para que as abençoasse, temos isso também. Temos o teste do homem rico, lá, que perguntou o que deveria fazer para ganhar o céu, sabe muito bem essa história, né? As suas palavras para os discípulos naquela ocasião sobre o perigo das riquezas, né? Falando lá sobre aquela questão do homem rico, do jovem rico, os benefícios de se fazer pobre por amor a ele. Temos também o aviso repetido que ele deu aos seus discípulos sobre os seus sofrimentos e a sua morte. Mais uma vez ele fala sobre isso, né, que estava se aproximando a morte, o sofrimento dele e tudo mais. O conselho que ele deu a Tiago e João, os dois irmãos, para pensarem em sofrer com ele, em vez de só pensar em reinar com ele, né? Você lembra que foi o pedido, né, dos dois aqui, né? Na verdade, quem pediu foi a mãe deles, né? Mas eles também queriam, né? Para que eles sentassem, né? Quando Jesus viesse no seu reino, os dois sentassem, um à direita e um à esquerda. Jesus disse, olha, você não tem que só pensar em reinar comigo, mas você vai pensar no sofrimento, né? É interessante que o Tiago, esse Tiago aqui, irmão de João, ele foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Dos 12, lá em livro de Atos, né? Por Herodes, já não era o Antipas, mas era o outro Herodes lá, que manda matar o Tiago, e daí queria matar Pedro também, e tudo mais, né? Mas o Tiago, ele é degolado, né? Então, alguns acham, lembra que Jesus falou, né? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber, quer dizer, cálice que a gente sofrimento, né? E eles falaram, a gente bebe, né? Parece que o Tiago falou mais alto que João, né? Que o Tiago foi o primeiro a morrer, e João foi o último, né? E João morreu de morte natural, né? E o Tiago foi o primeiro a ser martirizado. Enfim, temos então a cura do cego Bartimeu, né, aquele pobre cego, né, lá, e o conteúdo de todas essas passagens nós já vimos antes nos capítulos 19 e 20 de Mateus, tá? Capítulo 11, chegamos então à semana da paixão, que é a última semana, a semana do sofrimento. Paixão quer dizer sofrimento, tá? Não é a semana do sofrimento de Jesus. Então, a semana que Jesus morreu e os grandes acontecimentos lá daquela semana. Então, temos o que aqui? A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Mateus narra isso também. Você lembra que isso é uma semana antes da Páscoa, é o famoso Domingo de Ramos, né? Ele está entrando e o povo está aclamando, né? Ele como o Messias, né? Então, por que o povo estava aclamando lá? Porque o povo achava que Jesus estava entrando para estabelecer o reino que eles tanto esperavam, né? Então, interessante, aquelas mesmas pessoas que estavam lá gritando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, alguns dias depois estavam gritando, crucifica, crucifica, né? Então, isso é interessante a gente perceber, né? Então, tem a maldição da figueira infrutífera, que ele vai procurar frutos nela, versículos 12 a 14 do capítulo 11, Jesus amaldiçoa a figueira, né?
E isso tem relação, na verdade, a figueira, quem era a figueira, né? A figueira era Israel, né? Então, Jesus vem para procurar fruto, então era para Israel dar fruto, né? E eles são amaldiçoados. Então, essa é a parábola da figueira, né? Então, você tem que entender isso, né? Isso não ocorre na manhã seguinte, seguinte à chegada de Jesus em Jerusalém. Jesus estava com fome, mas a figueira não forneceu nenhum fruto para alimentá-lo, então ele amaldiçoou a árvore para que ninguém pudesse comer mais fruto dela. Então, veja que isso era uma parábola, tá? Na verdade, aconteceu, realmente. Jesus não é parábola, né? Na verdade, a história por trás, é isso que eu estou querendo falar, né? Que a figueira é Israel, né? E Jesus veio para procurar fruto e não achou, né? Mais tarde, Jesus entra no templo, expulsa as pessoas que faziam negócios lá. Lembra-se, a segunda purificação do templo, também narrada por Mateus, né? Ele derrubou todas as mesas que eram usadas para tocar dinheiro, disse que as escrituras era clara, dizer que ali era a casa de Deus e não culto, comércio para fazer ali, né, cobra de ladrões, né. Logo depois os discípulos passam pela figueira à noite e acham que ela secou devido à maldição, né. Nos últimos 6 versículos desse capítulo 11, a autoridade de Jesus ela é desafiada pelos camaradas lá, né, os professores da lei, os principais sacerdotes. Então veja que eram só os caras grandes, né, ali no templo, né, se aproximam dele, exigem uma explicação, né, da autoridade que ele estava fazendo aqueles milagres, fazendo aquelas coisas, né, e aí Cristo então desafia eles, né, com aquela questão, né, sobre João Batista, né, então eles exigem, né, que Jesus diga com que autoridade eles estavam fazendo aquelas coisas. Jesus disse, tá bom, eu respondo se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens, né? Então, eles saem lá para conversar entre eles, né? E eles dizem, olha, se a gente falar que é do céu, ele vai logo dizer, então por que vocês não creram no João Batista, né? Mas se a gente falar que é dos homens, a gente está lascado aqui no meio do povo, né? A gente vai ser linchado, né? Então, eles voltam lá e dizem, a gente não sabe se era do céu ou dos homens. Jesus disse, tá bom, então nem eu vou dizer com que autoridade eu faço, né? É interessante. A expulsão do templo daqueles que transformam o local do comércio. Temos também no capítulo 11 o diálogo do Senhor com os seus discípulos, no tocante à questão de fé, questão de oração, né, por ocasião da figueira que ele amaldiçoou, né, e a sua resposta àqueles que questionavam a sua autoridade, a resposta que ele deu lá para o pessoal lá, tá? Capítulo 12. Então, nesse capítulo 12, o que é que nós temos? Temos a parábola da vinha, quando os lavradores ingratos, tá? Então, essas comparações aqui eram em relação a Israel, né? Vinha, Israel, lavradores ingratos são os judeus, né? Representando o pecado, a renúncia da congregação judaica, né? Então, ele começa a contar essas parábolas da rejeição de Israel pelo seu Messias, né? Jesus Cristo silenciando aqueles que pensavam apanhá-lo numa armadilha, com uma pergunta quanto à questão do pagamento de César, né, e vieram com essa outra pegadinha, né, a gente deve então pagar a César tributo, e ele explica lá, né, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né. Jesus silenciando os saduceus que tentavam tornar a confusão da doutrina da ressurreição. Então, lembra, tem essa questão dos saduceus, a ressurreição, né? Os saduceus, eles não criam na ressurreição, os fariseus criam, mas os saduceus não criam na ressurreição, então eles vêm com aquela história lá para Jesus, da mulher que morreu e tudo mais, com quem deve ficar na ressurreição. Jesus fala, né? São como anjos no céu, né? No caso, não se dando casamento, né? Então, silencia eles, né? Seu debate com o escriba a respeito do primeiro e do maior mandamento, né? Tem esse outro que vem lá perguntando qual é o maior mandamento, né?
o embaraço causado aos escribas, a pergunta sobre Jesus ser o filho de Davi, tem isso também. O alerta que o Senhor deu ao povo para que se guardasse dos escribas, né? Então, depois dele falar contra os escribas, então ele fala para o povo, olha, cuidado com esses caras não são de Deus não, né? Daí o seu elogio na questão da viúva pobre, lembra que ele está lá no templo, né? A oferta, né, que ela lançou lá, as 2 dracmas, então está lá no capítulo 12. Capítulo 13. Aqui temos a essência daquele sermão profético que o Senhor pregou, apontando para a destruição de Jerusalém e a consumação de todas as coisas. Então, o capítulo 13, ele é meio paralelo com o capítulo 24 de Mateus. Você lembra o capítulo 24, né? Jesus fala sobre a questão profética do templo, do final dos tempos, da sua vinda. Então, que acontece no capítulo 13, tá? Foi um dos seus últimos sermões que ele pregou, né, e não ad paludo, ou seja, para o povo, né, mas para o clero, enfim. Foi um sermão proferido em particular somente para 4 dos seus discípulos com quem estava o seu segredo. Aqui temos, então, a ocasião da sua predição, discípulos admirando a estrutura do templo, né? Está falando daquele sermão profético lá, né? Estavam admirados, né, com a construção do templo, era uma das 7 maravilhas do mundo da época, né? Esse era o famoso Templo de Herodes, né? Porque lembra que Herodes ele ampliou o templo, né? Na época de Jesus, e o Herodes o Grande, né? Lá, né? E a pergunta que fazem a respeito da época e da desolação deles, né? Então, Jesus falou, isso, você sabe, isso aconteceu no ano 70, as predições propriamente ditas, então, o que era? O aparecimento dos enganadores, as guerras entre as nações, perseguição dos cristãos, destruição de Jerusalém, isso foi no ano 70, o fim do mundo. Então, isso são aquelas questões de escatologia que está lá, tá? E aí tem algumas indicações gerais a respeito do tempo para eles e algumas deduções práticas de tudo isso, tá? O capítulo 13 é um capítulo bem legal da gente, você que gosta de escatologia aí, leia o capítulo 13 de Marcos junto com o 24 de Mateus, tá? Bem, capítulo 14, então, capítulo 14 tem o início da narrativa de que Marcos apresenta a questão da morte e o sofrimento do Senhor Jesus, né? Com os quais todos nós devemos ter a preocupação em nos familiarizar, não considerando apenas a sua história, mas também o seu ministério. Então, veja que ele coloca essa questão da morte, o sofrimento e tudo mais, né? Esse é o ponto alto aqui do livro, né, da vida de Jesus, lá, mas em relação também ao ministério, tudo isso é o ministério, não só aquele sentimento que morreu, né, tudo mais, o que isso implicava, né. Então, aqui temos o que? Temos, então, a trama dos principais sacerdotes dos escribas contra Jesus, temos a unção sobre a cabeça de Jesus e uma ceia em Betânia, 2 dias antes da sua morte. Essa é a história acho que é Maria, né, que ungiu lá Jesus, né, quebrou lá o vaso e tudo mais, né, o perfume, ungiu Jesus. Acho que é aqui que o Judas reclama, né, Jesus disse a ela, deixa ela que ela fez isso para minha morte, tá? O acordo que Judas fez, né, interessante que aqui depois Jesus fala isso para Judas, ele sai de lá, já vai sair com raiva, né, e já vai fazer aquele acordo para trair Jesus, e aí então Jesus tem a refeição da Páscoa, de Jesus com seus discípulos, né, e a instituição que ele fez a ceia, né, e o sermão com seus discípulos durante a ceia e depois dela. Daí temos, então, a agonia de Jesus lá no jardim, né? Aquela oração,
E daí a traição de Judas e a prisão de Jesus pelos agentes dos principais sacerdotes, tá? E a acusação contra Jesus diante do sumo sacerdote, e a condenação dele e as indignidades cometidas contra ele naquele julgamento, tudo o que aconteceu, e temos também a negação de Pedro, como Jesus tinha dito para ele que ele ia negar, né? E a maior parte das passagens nós já temos visto antes aí no capítulo 26 de Mateus, tem mais detalhes lá, ok? Bem, penúltimo capítulo, capítulo 15 de Marcos, o que nós lemos sobre o sofrimento de Jesus no capítulo anterior foi apenas o prólogo ou a introdução. Tá? Aqui nós temos a continuação deles, dos acontecimentos lá. Nós o vimos pela última vez condenado pelos principais sacerdotes, mas eles só podiam mostrar-lhes os dentes, não podiam mordê-lo, né? Não podiam fazer nada ainda, né? Tinha que ser julgado, né? Aqui nós o vemos preso, né? Acusado diante de Pilatos, que era governador romano. Também temos ele é recebido aos gritos pela multidão, aquela mesma multidão que estava lá gritando hosana ao que vem, lá na entrada triunfal, agora estão aqui gritando, né? Claro, instigada pelos sacerdotes, né? Condenado a ser crucificado imediatamente, provocado e maltratado, sendo motivo de zombaria dos soldados romanos. Para pensar nesse ponto, né, do Evangelho, né? O romano lendo aqui agora essa parte, né, depois de ouvir toda a história de Jesus, agora nesse momento os soldados estão zombando de Jesus, né? Imagina você sendo um romano lendo agora, né? O impacto que isso ia causar, né? Daí temos então Jesus é levado para a execução, com toda a ignomínia, vergonha e desgraça possível, né? O sofrimento dele. Daí ele é pregado na cruz, lá entre os dois ladrões. Ele é ofendido e maltratado por todos que passavam por ali. Olha só, o pessoal xingando, zombando, né? Ele é abandonado por algum tempo do seu pai, aquela questão do Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, ele está citando o Salmo aí também, né? Então, aquele momento do pai com o filho, né? Enfim, e ele é morto e o véu é rasgado. E aí, confirmado e testemunhado pelo centurião e pelos outros, que realmente ele morreu, e ele é enterrado no sepulcro de José de Arimateia, tá? Esse homem rico que Mateus também fala isso. E aí, finalmente, temos o último capítulo, capítulo 16, né? Temos um pequeno relato da ressurreição do Senhor Jesus. Interessante, né, que a ressurreição, os detalhes, quem vai dar mais detalhes sobre a ressurreição é Lucas, né, porque Lucas queria dar essa ênfase, né, de que aquele homem ressuscitou, né, mas aqui nós temos também um pequeno relato da ressurreição e da ascensão dele, né, e as alegrias e os triunfos os quais supriu todos os crentes, sendo muito satisfatório para aqueles que simpatizaram e sofreram com Jesus nos capítulos anteriores, né? Então, imagina o romano lendo, né, essa história. Então, aqui, o que nós temos no capítulo 16? Temos a ressurreição de Jesus, noticiada por um anjo às mulheres, que vieram ao sepulcro para ungí-lo, né, no domingo de manhã, a aparição de Maria Madalena, a sua aparição a Maria Madalena, e o relato que ela fez aos discípulos. Temos também a aparição daqueles 2 discípulos que iam para aquela cidade chamada Emaús, né? E o relato que eles fizeram a seus irmãos, e a sua aparição aos 11,
e a incumbência que ele lhes deu para estabelecer o seu reino no mundo, bem como instruções e credenciais completas para fazê-lo, né, a grande comissão, né, e temos a sua ascensão ao céu e dedicação dos apóstolos ao seu trabalho e o reconhecimento por parte de Deus Pai a eles e ao desempenharem a obra que lhes fora confiada, final do capítulo 16. Ok? Então, esse foi um breve resumo, não tão breve, né, mas aí, então, diferentemente do que nós fizemos no capítulo do Evangelho de Mateus, separamos por bloco, mas porque Mateus tem mais capítulo, né, ia demorar bastante, mas aqui no Evangelho de Marcos deu para a gente fazer aí capítulo por capítulo, tá? Então, esse foi a nossa aula sobre o Evangelho de Marcos, um resumo, capítulo por capítulo, do Evangelho de Marcos, tá? Então, na próxima aula, vamos fazer um resumo do Evangelho de Lucas, tá? Aí, para nós termos essa noção, essa ideia de cada capítulo ou bloco aí do Evangelho, tá? Então, nos vemos na próxima aula, que Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.